Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Aqui conversando com o ministro do Evangelho, novamente, pastor Sérgio Alves, que todas as semanas, segundas-feiras, até hoje, sempre conosco há 15 anos. Tudo bem, pastor? Uma boa noite a todos, tudo bem? Que Deus possa nos abençoar no programa de hoje, nos dando assim iluminação, sabedoria para colocar as respostas, tirar as dúvidas, os comentários sobre a palavra, que tudo seja hoje pela instrução miraculosa de Deus, né? Com certeza. Bem, pastor, já temos um comentário aqui, né? E, na verdade, pediremos que o senhor comente essa frase. O medo impede o conhecimento e recebimento da luz de Deus. O que o senhor teria a dizer sobre isso? O que significa? Bem, em primeiro lugar, nós temos que ver que o medo é uma característica da natureza pecaminosa humana caída. E hoje as pessoas cada vez têm mais medo de tudo, não é? O medo é produzido por forças energéticas espirituais dentro do campo mental da pessoa. Começa isso a se formar por meio de informações negativas que objetivam sempre destruir a confiança e a fé que as pessoas têm para lutar e vencer problemas. Então, é uma gama globalizada de pensamentos que invade o cérebro das pessoas diariamente no decorrer de anos, que vai enfraquecendo o senso de luta daquela pessoa, o senso de lucidez, de raciocínio, de força, porque toda alma tem uma força, embora que ainda essa pessoa não seja uma pessoa recriada por Deus, essa alma tem uma força para viver. E o medo é um sentimento, é uma característica de uma personalidade caída e que é produzida estrategicamente por espíritos malignos que entram na cabeça daquela pessoa para negativar todas as coisas no visual e no presencial daquela pessoa na vida. E não é porque a pessoa quer, né? Porque eu acho que a pessoa não tem consciência disso, não sabe o que acontece, porque na verdade a maioria dos medos que afligem tanto a alma são medos de coisas que não aconteceram ainda, como o senhor disse, né? E a pessoa não sabe o que está acontecendo, às vezes tem a síndrome do pânico, né? Então a pessoa não é uma coisa porque a pessoa quer, né? E a maioria das vezes não tem um motivo concreto. Você que é médica pode se certificar e já teve muitas experiências, eu creio, de que eu própria. Tem pessoas que quando sente um problema orgânico, físico, a primeira coisa, né, que essas pessoas pensam é que tem uma doença fatal e que vão morrer. O que é aqueles pensamentos em decorrência de um acontecimento que está surgindo na vida dela? Em vez dela pensar que ela vai ser curada, que vai procurar socorro, vai receber a restauração, a cura, não, ela já pensa que aquilo é uma coisa ruim que vai matá-la. Sempre pensa no pior, né? No pior. E a internet contribui para isso, né? O Dr. Google sempre botando pânico nas pessoas. Exatamente. Então, o problema ocorre dentro da pessoa. Depois, as informações externas, elas colaboram no processo de enterrar a pessoa num buraco mesmo, com depressão, com pânico, com desequilíbrio psicológico, uma série de coisas que são produzidas através do sentimento do medo, né? A Bíblia conceitua isso, não de forma específica e direta, mas atribui que toda pessoa que tem medo é porque está faltando fé. O senhor disse uma vez que o medo é oposto à fé, porque se a gente crê, né, e às vezes eu própria digo isso, né, o meu conhecimento às vezes até atrapalha a minha recuperação, porque gera aquela insegurança, tá, mas eu sei, né, e aí
né, aquela fé que tu sabe, né, que Deus vai te curar, que Deus pode curar, né, atrapalha, né, bastante. Mas quando tu vê que tu tá fazendo tudo que teu conhecimento tem e nada tá resolvendo, é aí que a gente acaba se rendendo, não é? E eu falo isso de experiência própria mesmo, eu também sou assim, sou humana, né? Nós temos sempre receio de que, primariamente, de que tudo vai dar errado, né? Então, isso já começa lá dentro do nosso campo, da nossa alma, naquela parte que nós chamamos de mente, né? É ali que está o campo energético de influenciar as pessoas para a fé ou para o medo, né? Ou para a vitória ou para a derrota. Verdade, tudo é pela mente, né? Tudo é pela mente. Então, se você é uma pessoa recriada por Deus, você tem acesso à verdade e a tua confiança em Deus faz com que você crie coragem, crie fé. Agora, se você não tem esse fator, fica difícil você vencer o quadro, né? Então, as pessoas hoje, geralmente, elas não tiram tempo para buscar Deus, para conhecer Deus, porque Deus está revelado e aberto, disponível, acessível a todos que querem, através da Bíblia, através dos pregadores, através das mensagens que tem por aí hoje espalhadas pelas igrejas. Então, quando a gente quer fazer realmente uma guerra contra o medo, nós vamos ter que ouvir muito a verdade de Deus para fazer uma renovação do padrão da mente. Verdade, verdade. Até, né, eu lembro que o senhor falou aí, né, que a gente leia na Bíblia em 1 Pedro 2:24, né, o que diz ali, e creia naquilo com fé, né? E eu sou médica, mas eu dou esse testemunho, porque tem coisas assim que a gente sabe que não foi a parte médica, não é, que fez. E isso muitas pessoas têm experiências, muitos médicos de grande renome, até internacionais, né, já deram esse tipo de parecer, enfim, né, porque tudo pela mente, como o senhor disse, que nós tocamos Deus, né? E o nosso conhecimento às vezes realmente atrapalha, porque a gente pensa como o senhor está pensando, né? Como o senhor falou, na verdade. Há poucos dias atrás, eu ouvi um testemunho de um médico aqui da minha cidade, em que ele é temente e crente no Senhor. Só que ele não participa de igreja nenhuma, mas ele tem temor de Deus. Deus diz que a igreja somos nós, né? Mas ele está se achegando a nós. Sim. Ele disse que muitas vezes, na sua profissão, chegou diante de desafios que ele não sabia o que fazer pela parte técnica. Não tinha mais o que fazer. Diz que ele está ali com as enfermeiras, ele é cirúrgico, né? Ele está ali com as enfermeiras, diz que todo mundo agora dobra o joelho comigo, que agora o homem terminou aqui e vamos invocar Deus. Isso é humildade. Deus sempre diz, né, que Deus se agrada da nossa humildade, do reconhecimento que nós somos limitados, impotentes, né, e que Deus é grandioso, todo-poderoso. Como é que ele chegou até aí? Porque ele creu e começou a pedir ajuda para Deus nessas horas que o homem estava impedido de ir à frente. Então ele usou da coragem, ele usou da fé. Ele não teve medo da situação. É verdade, isso mesmo. Bem, pastor, vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos daqui a pouquinho com você no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e o assunto de hoje é fé e curas. Curas do corpo, curas da alma. Falamos aí da experiência, né, das pessoas, de profissionais da área médica, da saúde e, né, como eu já comentei outras vezes, quando fiz lá meu doutorado, já existia muitos estudos
isso fazem muitos anos, um consenso de que realmente a fé faz toda a diferença, porque é pela mente, né? Mas como ter fé, pastor? Como é que a gente adquire essa fé? Né? Quando Deus criou o homem, deu um manual que é a Bíblia. Né? Aquelas palavras em Hebreus 4:12 está escrito que essas palavras de Deus, ela não é uma literatura humana natural. Elas têm, né, contidas nelas, ela tem vida, tem luz, né? Tem ali espírito e ali tem o poder de Deus nas palavras. Então, o Senhor explica no livro de Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque ela tem vida divina, não é vida natural. E quando praticada, funciona. Funciona. Então, quando praticada, né? Senão, tá, né, remédio na gaveta não resolve nada. Não resolve. Então, no mesmo livro de Hebreus, mais à frente, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele não fala que tem que ler, ouvir. Então é por isso que é interessante que quando a pessoa vai ler a Bíblia, tem que ler em voz alta. Porque ela precisa interessante essa observação. Então Deus diz assim, a fé vem pelo ler a palavra. Não diz isso. A palavra diz, vem pelo ouvir. Se a gente está sozinho, lê em voz alta e fica ouvindo isso também. Exatamente. Então eu tenho experiências de que isso funciona. Tem tantas que eu não tenho assim, precisaria muito tempo para me contar, porque eu conheci casos muito graves de medo, que tornou-se uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um diagnóstico que a gente dá para aquelas pessoas que estão engessadas e não vivem mais. Né? Essa pessoa que eu ajudei há muitos anos atrás, ela estava dentro de um quarto já há mais ou menos um ano, e ela não conseguia sair de dentro daquele quarto. Ela tinha a sensação de morte. Isso é comum. Então você imagina o problema que essa pessoa causava para ela e a família. E eu lembro de que o Espírito de Deus me orientou que ela tinha que ouvir a palavra de Deus. E isso foi mais ou menos há 25 anos atrás. Né? E eu comecei a levar a Bíblia em CD e colocar no quarto dela, e eu dava uma sessão de terapia espiritual uma vez por semana para ela, de 2 horas, onde eu falava e pregava e explicava a Bíblia para ela. Eu fiz isso durante um ano. Todos os sábados eu estava lá. Gratuitamente, não é? Isso é o trabalho de Deus, né? Isso é o amor de Deus, pastor. Isso é maravilhoso. Era uma menina de 18 anos. Olha só a escravidão que essa menina vivia. Eu tive muita piedade de ver aquela situação. Sim, horrível. Né? Não trabalhava. Jovem. E essa pessoa, dentro de um ano exatamente, ela começou a dar sinais de recuperação na fé. E começou a acontecer aquilo que a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O primeiro sintoma que ela saiu foi no banheiro, para ela tomar banho, fazer as suas necessidades, todas. Começou a ir no banheiro, depois comecei sozinha. Aí voltou a estudar, voltou a trabalhar, casou e teve sua vida normal. Que maravilha. Então, o que aconteceu com ela? Ela ouviu a palavra de Deus. E aquilo que Deus diz é a verdade. Ela se libertou para sempre daquele problema. E aí ela um dia comentou comigo que a mente dela era o que encarcerava ela. Né? Não tinha nada que restringisse ela. Era só o pensamento. E a pessoa quer mudar, quer se ajudar, mas ela não consegue, realmente é impossível, né? Mesmo às vezes com muitos medicamentos, é uma luta em glória. Exatamente. Então, claro que isso não foi um caso, estou citando o mais grave que eu enfrentei foi esse. Sim. Mas isso eu já vi
a palavra de Deus, quando ouvida, libertar pessoas do medo, do síndrome do pânico, de todas essas coisas, a depressão também, né? Então, às vezes, as pessoas estão cheias de problemas, de medos. Cada vez mais. De problemas. E elas têm a solução em casa, né? Ela tem a Bíblia em casa. Sim, sim. Então, por que não abrem? E lá no Novo Testamento, começa a ler os Evangelhos, depois passa para o Atos dos Apóstolos e vai embora. A vida dessa pessoa vai ser transformada. Né? Pois então, tá aí, né? Alguém que fala com conhecimento de causa. Né? E faz muito sentido, pastor, se nós olharmos também sobre o ponto de vista até do nosso entendimento natural. Não é difícil de imaginar que onde a palavra de Deus, que é uma coisa maravilhosa, né, entra, né, naquela obscuridão que é a mente que encarcera a pessoa, né, onde a luz entra, as trevas saem. O próprio ambiente, quando se ouve a palavra de Deus, parece que clareia, porque existe muita opressão, muita energia negativa, como dizem muitas pessoas, né? Então, realmente, isso tem um fundamento, né? Até para quem não crê ou não está habituado, né? E eu posso dizer que eu acho assim maravilhoso, porque há 15 anos ou mais já agora, né, eu descobri essa ferramenta maravilhosa, né, e olha, mesmo assim, a nossa cabeça é uma luta, né, uma guerra constante. Todas as pessoas que nascem, eles vivem em guerra, só que eles não admitem isso. Só que essa guerra não é a questão externa, é interna. Na Bíblia está escrito que o inimigo, que constitui a nossa natureza caída humana, veio para matar, roubar e destruir. Então, ele vai no percurso daquela vida tentar cumprir com seus compromissos, que é fazer essas três coisas. Isso é óbvio. Então, como é que vai fazer? Com falência, com traição de sócio, com problema familiar, com privação financeira, não sei, ele vai inventar alguma experiência externa para começar um processo de implosão daquela pessoa. E a morte da alma, né? Até que a pessoa fique totalmente inútil para tudo na vida, né? E venha cometer suicídio ou se desequilibrar totalmente para ficar medicada e internada numa clínica como louco. Né? E até assim, falando sobre outro ponto de vista, né, as doenças psicossomáticas, né, que o próprio corpo físico acaba adoecendo e a pessoa muitas vezes não quer nem fazer tratamento, não acredita mais, não tem esperança, né? Sim. E realmente essas doenças hoje, a incidência delas é muito grande nas pessoas, né? Verdade. Isso aí eu não tenho assim um conhecimento para falar, mas você conhece muito bem o fato. Muito frequente. Período de pandemia, então, isso triplicou. Então, tudo que está acontecendo no mundo a nível de guerra espiritual está para desestabilizar as pessoas por meio do medo. E agora isso tomou dimensão de países, de globo. Sim, é verdade. Verdade. Antes existiam algumas peculiaridades, mas agora isso, com a globalização, esses problemas também se tornaram globalizados, né? Veja, quando surgiu na China o coronavírus, eles mostraram alguns videozinhos que eram até fake news, nem era verdade, que as pessoas caíam na rua e morriam. Sim, de repente, assim, né? Aquilo gerou um pânico global. Sim, né? Imagina que horror. E veja bem como o inimigo engana fácil as pessoas. Sim, eu tenho paciente que já está quase 2 anos isolada num quarto de hotel, não sai para nada, tudo é teleentrega e ela fica lá, ela não consegue sair, e isso é verdadeiro, ela não sai de medo do coronavírus, do pânico, de medo de morte, né? É uma coisa muito séria mesmo. Sério, seríssimo.
Mas também, não sei se Bem, pastor, o nosso programa já está chegando ao final aí, né? É um assunto muito importante, muito interessante e, né, eu posso deixar então essa dica aqui também, né? Deixo os contatos, né, do pastor Sérgio aí, como sempre, e tenho certeza que o pastor pode dar algumas dicas de leitura aí, né, também para as pessoas embasadas na Bíblia e da própria Bíblia, não é? Que a gente vai lendo em voz alta, não é? Essa é a dica. essa é a dica. Então eu agradeço aí a participação, que Deus abençoe a todos da nossa audiência, né? E voltamos aí a semana que vem. Até lá. Até lá, um grande abraço e muito obrigada. Verbo.